semana viemos até ao Parque da Lavandeira conversar com Diogo Morgado a propósito do seu mais recente filme, Irregular. Irregular é o novo filme realizado por Diogo Morgado. O Diogo está cá no Porto a promover esta sua nova longa-metragem. Olá, prazer. Diogo. Olá, viva. Gostas do nosso espaço? Não, o que eu estava a dizer, não podia ter sido melhor. Vocês basicamente, eles alugaram um parque inteiro para termos esta conversa. Muito obrigado. Nada, obrigada a nós. Olha, nós já lá iremos ao filme, só quero Sim. mesmo começar por te perguntar como é que surge a realização na tua vida. Portanto, tu és ator, conhecemos das novelas, das séries, de cinema. Como é que surge Olha, eu essa posso paixão? dizer que eu acho que começou ainda antes da representação. Sim. Eu acho que todos nós, independente da nossa profissão, nós somos espectadores. E hoje em dia somos espectadores que fomos crescendo ao longo do tempo, porque a qualidade da ficção que nos rodeia é tão grande que hoje em dia já somos espectadores construídos, compostos. A oferta é tão grande que eu venho de um tempo em que eu era um ávido espectador. E, portanto, o que tem de incrível o poder das histórias é que nos é transversado a todos. Portanto, uns gostam mais de um género de histórias, outros gostam de outros géneros de histórias, mas todos gostamos de histórias. E para mim, eu sempre fui fascinado desde criança pela mecânica do que é isto, o poder do era uma vez, e depois acontece, e depois, enfim, como é que isto impacta na vida das pessoas. Portanto, independentemente de depois do que a minha vida se tornou como ator, como peça no meio desta engrenagem, o meu fascínio sempre foi pelo todo. E mesmo aos 15 anos, quando eu comecei, os meus grandes mestres e guias eram câmaras, eram diretores de fotografia, em que eu olhava para um projeto e disse, mas porquê que estás aí com a vareta a fazer? O que é que estás a fazer? E eles tinham toda a paciência do mundo a explicar-me, porque se tu reparares a sombra, Já eras um miúdo pertinente, né? Já perguntavas, curioso. Ou chato, eu gosto desse teu lado romântico, mas a verdade é que eu era um chato porque sempre fui os curiosos, sempre fui um autodidata e às vezes a um ponto quase obsessivo. Mas por outro lado, por exemplo, hoje, neste formato de cinema independente, que é onde eu me acabo por inserir, nós fazemos, têm que ser equipas reduzidas, mas incrivelmente dinâmicas, em que ninguém tem só uma valência, todos temos que ter várias valências. E, portanto, eu, do ponto de vista técnico, quando peço alguma coisa a alguém ou quando falo ou discuto alguma ideia que precisa de um cariz técnico, eu tenho que saber o que é que estou a falar. E, portanto, daí veio a minha formação, que tem vindo a ser progressiva como realizador do ponto de vista de formação mesmo, de ir a uma escola de cinema, estudar. A primeira vez que fui para os Estados Unidos foi para estudar cinema. E depois, obviamente, o nosso conhecimento, que acaba por ser autodidata, e que todos os dias eu estou a ler assuntos sobre novos equipamentos, novas formas de filmar. Arquivo Presente do Porto é a mais recente peça de teatro da atriz e encenadora Rita Moraes. Partindo de uma investigação sobre a atividade teatral da cidade do Porto, a peça de teatro é um espetáculo baseado em histórias reais e que transmite a realidade atual de um ator na cidade invicta. Então, o espetáculo passou por uma investigação inicial, onde nós organizámos uma série de jantares com artistas do Porto, artistas relacionados com o teatro, e nesses jantares tentámos de alguma maneira averiguar qual era a sua experiência enquanto artistas na cidade, de que maneira que a sua arte ou o seu trabalho se relacionava com a cidade, de que maneira que a cidade se relacionava com o seu trabalho. E esse levantamento é tratado como uma peça na medida em que, temos este material, como é que nós transformamos performativamente este material de maneira a o espectador fica embrulhado nesta espécie de viagem por pequenos episódios do que é ser artista no Porto e o que é que acontece que não se vê, o que é que se vê, que parece que se vê, mas não acontece. Portanto, esta ideia também do show business, não é? Todas as inquietações de um artista do seu cotidiano, da relação laboral que ele tem com os outros. A peça de teatro conta com a interpretação de 4 atores: Alexandre Sá, Célia Feixas, Diana Sá e Teresa Coutinho. O espetáculo explora a intenção constante de um ator em desistir de ser artista. Acho que é sobretudo 4 atores, neste caso artistas, não diria só atores, que estão num exercício de resistir a deixar de fazer teatro, mesmo que eles estejam constantemente a lembrar-se de memórias menos boas, digamos assim,
E esta ideia de resistir, até há um ator a certa altura que diz, pronto, eu vou deixar de fazer teatro, ninguém lhe liga nenhuma. Apesar de tudo, nós continuamos. O espetáculo é muito sobre isso, sobre o que quer que seja que aconteça, nós fazemos. Decidir ser artista ou acabar por ser artista, aquilo que se perde e aquilo que se ganha está tão equilibrado. Arquivo Presente do Porto tem estreia marcada no Espaço Confederação de 4 a 6 de dezembro. Dia 4 a entrada é gratuita e o espetáculo começa pelas 21h30. O teu know-how, acredito que seja uma mais-valia para o teu papel enquanto realizador, obviamente. Tudo que aprendeste ao longo Mas não é deste forçado, projeto, a questão é essa, sim. não é do género, Já eu tenho teu. que ler isto, porque Sim. é uma coisa que acontece muito orgânica, isto ainda no sentido da tua pergunta, que é como é que isto Sim, começou. como é que surgiu. E eu respondo-te que surgiu muito mais organicamente Giro. do que a coisa de estar à frente das Das câmaras com uma função. Muito bem. Tu tens uma produtora com a tua irmã, não é? SLX. Como é que está a correr esse percurso? Foi em 2016 que vocês... Sim. Um caminho difícil de percorrer, fácil, como é que... Não tem sido fácil, mas tem sido difícil em etapas diferentes. O início, por ser o início, no sentido em que o que é isto, de repente este tipo da televisão, agora, como assim? E quem é este outro irmão dele que não tem créditos como produtor, como assim? Portanto, essa fase inicial teve a dificuldade do que é começar uma coisa. Ultrapassada essa etapa, o Solum foi uma aposta nossa em querer internacionalizar e mostrar que nós somos capazes de fazer ao nível internacional e, portanto, foi uma aposta de produção, mais do que de ser um filme para o mercado português. Foi um filme de ficção científica, rodado em 5 ilhas dos Açores, em inglês, Sim. e tivemos agora, felizmente, a notícia de que estreámos no Japão. Estreámos no Japão, parabéns, inclusive nas minhas redes sociais, giro. convido-vos a ver, e está lá o póster, não com o nome de Solum, mas com o nome de 1/8, porque parece que Solum é um palavrão em japonês. E então eles Vamos descobrir mudaram, qual é. não há problema nenhum, somos nós, está lá o nosso póster, é a Sim. nossa. E fomos inclusive informados que é o primeiro filme português a estrear no Japão, e que para nós, ou seja, fazia parte da nossa missão, portanto, missão cumprida. E este filme era para nós o nosso primeiro filme com um cariz português e com aquela nossa vontade de fazer uma coisa dos dias de hoje, ou seja, de todos os grandes argumentos que nós somos expostos, seja da televisão, seja de formato de séries ou de filmes, aqueles que tu ficas agarrado, nós queremos isso em português. Sim. E, portanto, não podíamos fazer nada que não quiséssemos ver. Sim. Então, este filme era isso, era essa a aposta. E tropeçámos, o filme era para ser estreado em março, quando a pandemia se deu, e lá está. E então houve aqui este interregno, portanto, a dificuldade deste filme teve a ver com uma pandemia mundial. A meio do caminho. Exatamente. Diogo, eu já vi o trailer, fiquei impactada, como nós falamos antes, fiquei um bocadinho reticente, não sei se quero ver, se não, porque mexe ali com muitos sentimentos enquanto mãe. Mas o que eu quero saber é que história que queres contar? Tu já gostas de histórias, que história é esta que tu queres contar? Sem contarmos muito, não é? Porque não este filme tem uma particularidade de... conta a história da personagem principal, o Gabriel, brilhantemente interpretada pelo Pedro Teixeira, que é um pai de família, uma família feliz, super grato por aquilo que tem, e logo no início do filme, não é spoiler nenhum, aparece no trailer, a filha é raptada e logo de seguida a mulher. E isto já é trágico o suficiente, mas é aqui que começa a característica do filme. No lugar da família estão dois estranhos, uma outra mulher e uma outra criança. Porquê? Porquê que estas duas figuras existem? Percebemos rapidamente que há algo que está a manipular este Gabriel. Este evento não é ao acaso, há aqui uma razão por detrás disto tudo. E por isso é que eu digo que é difícil de falar do filme, porque a razão é o filme. Portanto, nós somos convidados como espectadores a estar no papel da personagem principal e a descobrir por que raio é que estas peças não encaixam, porque é que não só o desespero constante de querer recuperar a família, como assim? Como assim? Há sempre qualquer coisa, é isso? Isto não faz sentido. Isto não encaixa. E está quase, ele está quase. E ainda ontem, quando fizemos aqui um grande abraço para o Norte Shopping, que nos recebeu maravilhosamente na antestreia do filme, diziam isso, que é, tu estás sempre aí, mas para lá. E não sei o que é que posso dizer mais sobre o filme, honestamente. Temos que ir ver, não é? Tem que ir ver, mas
conseguimos, até agora conseguimos, o feedback tem sido é que surpreende. E nós achamos honestamente que o cinema português também tem que ser isto, tem que ser vivo, surpreendente e interativo. A experiência de ver numa sala de cinema não é igual a ver em casa, a ver em casa no sofá. Por mais qualidade que nós tenhamos nos nossos equipamentos e até no nosso sofá, não é a mesma coisa. Há uma magia especial na comunhão de ver uma história e ouvi-lo ao fundo Não! O quê? Ai, não estou a... Este tipo de... É vivo, é uma história que está a acontecer ali. E se calhar, de uma forma naiva e até utópica, eu acredito mesmo que o cinema não vai morrer nunca. E portanto nós temos que elevar a nossa ficção, que é tão boa, noutras plataformas, televisão, etc. E agora até no streaming com Netflix, agora e tudo mais. O cinema tem que estar tão possante e tão vivo como o resto. Opa! Documento do veículo e habilitação, por gentileza. Mas algum problema, seu guarda? O senhor estava dirigindo de maneira irregular ali atrás. Porta dos Fundos é o nome de um canal de entretenimento que começou no YouTube e se estende agora por todas as redes sociais. O canal brasileiro, que conta com mais de 17 milhões de seguidores, produz vídeos, sketches, filmes e séries de humor. Lançam agora um reality show, Futuro Exporta. Porta dos Fundos, se fosse uma padaria, as esquetes são nosso pão. Então a gente não pode deixar nunca de fazer, as pessoas sempre querem assistir. Então 3 vezes por semana, no mínimo, a gente ainda produz nossas esquetes e vai continuar produzindo. O que acontece é que há uma demanda do nosso público para que haja outro tipo de conteúdo também. Então por isso que fizemos já filmes, séries, agora vai ter um desenho animado no fim do ano, um reality show que está no ar para escolher um novo ator pro Porta. O Futuro Exporta é uma brincadeira porque alguns dos atores que fizeram sucesso no Porta dos Fundos acabaram sendo contratados para trabalhar na TV, e a gente brincou agora fazendo um reality show procurando novos atores e brinca com esse nome, Futuro Exporta, porque provavelmente esses atores novos vão fazer sucesso, sairão do Porta, pedirão para voltar, e tá muito legal. A gente está no 3º episódio, agora vai pro 4º. Foram mais de 10 mil inscrições. Nos episódios do reality, eles participam de provas. Algumas eles precisam improvisar, outras não, outras eles precisam de um roteiro que já está estabelecido e precisa exercitar também a capacidade deles de escrever roteiro. Eles precisam ser não apenas intérpretes, mas é importante para nós, como estamos escolhendo um novo ator para trabalhar conosco, para ver se essa pessoa tem o nosso humor e se também é boa de relacionamento, né? Eu não quero trazer alguém que seja talentoso, mas seja um chato, né? Então tudo isso é avaliado. Com sketches e um reality show a decorrer no YouTube, a Porta dos Fundos lança também um novo filme, Peçanha contra um Animal. Conta a história de um polícia trapalhão que persegue um assassino. Uma longa-metragem cheia de humor, a não perder, disponível na Amazon Prime Video. Isso é vagabundo. Vagabundo não tem direito porra nenhuma, não. Quem é o próximo suspeito? O perfil da próxima vítima? Seu delegado, acabaram de ligar avisando que o animal matou mais um. O elenco é fantástico, não é? Fogo incrível, não? Carla Chambel, Pedro Teixeira... É sem dúvida. A desvantagem que nós temos em ser um filme independente, ou seja, o budget ser incrivelmente controlado, depois temos uma vantagem incrível que é quem está porque quer. Está porque acredita e está porque faz parte. E, portanto, o espírito que se cria num filme como este é de total abertura. Ninguém está a fazer frete. E, portanto, todos são convidados, desde os câmaras ao som, a falar da história. A cada cena que somos os primeiros espectadores a dizer assim, pá, não estou... E nós no passado tivemos isso, no Sol não tivemos uma mudança na história, porque estávamos a fazer uma cena e aquilo não estava a funcionar. E foi uma maquilhadora que disse assim, o que é que acham disto? E de repente parou-se o que estávamos a fazer, tivemos 2 horas à conversa e mudou-se ligeiramente. E portanto isso são coisas que num filme, se calhar de grande orçamento e de grande budget, é um risco muito grande. Aqui ganha uma vida muito própria. O que é que tu esperas deste filme, enquanto realizador, Diogo? Honestamente, sem modéstia, espero sinceramente que este filme seja o exemplo de que o português comece finalmente a não ter medo de pagar por um bilhete de cinema para ver cinema português. Porque sentimos que
há público para o cinema português, mas é sempre um público que está sempre ali. Será que... Então anda sempre ali. Sim. E tem que deixar de ser uma incerteza e passar a ser uma certeza. E eu espero sinceramente que este filme contribua para essa conversa. Tu, enquanto ator, tens feito imensos trabalhos, continuas o teu projeto, uma coisa ou o teu trajeto. Tu achas que o Diogo, ator, se fosse convidado para trabalhar com o Diogo, realizador, o que é que ele diria? Aceitaria de bom grado? Ficava um bocadinho... O que é que tu achas? O meu percurso fala por isso. Já fiz curtas-metragens de estudantes completamente gratuito, portanto sem remuneração absolutamente nenhuma, porque acreditei no argumento e acreditei... Eu não posso ter esta conversa e depois não praticar do ponto de vista real e diário. Portanto, sim, eu estou sempre desejoso que me liguem com ideias, mas com planos. Eu sinto também é que cruzamos muitas das vezes com criadores e pessoas que têm ideias, mas há aqui uma grande diferença entre ter uma ideia e ter um plano. E boas ideias todos temos. Nós estamos no nosso duche, estamos a ver, isto estava um grande filme. Tudo bem. Sim. Agora, pegas nessa ideia e põe-a no papel. E começa por uma sinopse e depois vai para um argumento. E a dificuldade começa aí. A dificuldade não está numa boa ideia. Está na execução de uma boa ideia com uma consistência que dure uma série, que dure um filme. E isso dá muito trabalho. E nós podemos ajudar, mas tem que haver abertura por parte das pessoas envolvidas e de trabalho. Porque não se pode fazer um filme desta natureza sem uma grande pré-produção. E a pré-produção são muitas horas a fio e muitos dias antes do primeiro dia de rodagem. E, portanto, quando os atores chegaram para começarmos a ensaiar, havia um storyboard do primeiro frame ao último frame do filme na parede do nosso escritório. E, portanto, ficou toda a gente muito espantada e diz, mas vais fazer assim? E eu pergunto, é possível fazer sem ser assim? De outra forma? Eu não sei. Sem vos dar a certeza de que esta proposta vai ser executada, tem que haver um plano. E, portanto, isto para te responder que sim, estou sempre ansioso que, do ponto de vista, mesmo como ator, haja convites desta natureza, mas não podem ser ideias soltas de um dia de um tipo que teve um duche e teve uma grande ideia. Tem que ser coisas concretas. Tem que ser um plano, tem que haver a nossa ideia é esta e depois eu, em cima disso, posso dar a minha mais-valia, o meu input e a minha ajuda prática de dizer assim, olha, o que é que vocês acham disto? Isto é mais eficiente assim. E assim, sim, assim sinto que estes são os contadores de histórias do amanhã. Não são os sonhadores, todos nós somos sonhadores. Não é? Dos doces. Sim. No fundo eu estou num planeta, mas queria estar noutro. Danéis estragaram este, já estão a pisar outro. Mas já no meio da guerra só cacos sem escombros. Terra chora do teu lado e tu nem neste ombro. Árvore que eu subi e cortaram. Foi por influências do pai que Cília começou a apaixonar-se pela música. A jovem artista começou por tocar guitarra e piano. Compõe agora músicas com sonoridades que vão do hip-hop ao jazz. Depois de vários singles lançados no YouTube, Cília apresenta o primeiro tema de um EP, Vida a Mil. Então, o Vida a Mil é uma produção instrumental do Euclides. Esse foi um dos únicos temas que não fui eu a produzi-lo de raiz. E a composição, a letra, eu fiz-la numa viagem de autocarro, quando estava a viajar do Alentejo para Lisboa. E acho que aquilo que me inspirou mais foi observar assim a natureza ao redor e fazer dela uma metáfora para aquilo que eu vivia e para aquilo que era o meu sentimento em relação às coisas do passado e acabei por fazer quase essa dicotomia entre a natureza e aquilo que estava à minha volta e que me rodeava e depois aquilo que eu sentia. Viver Sensivelmente é o nome do EP que começou a compor desde o início de 2021. As canções espelham as suas emoções e aprendizagens. E a minha escrita, na verdade, é sempre um bocadinho metafórica e poética e se calhar egoísta nesse sentido, porque fala muito sobre mim, sobre as minhas vivências. E então acho que em termos líricos é aí que elas se encontram, é eu a falar de mim. Viver sensivelmente porque acho que é assim que eu vivo e eu sinto-me super sensível a tudo aquilo que me rodeia, sejam pessoas, sejam ambientes ou memórias e acho que é tudo isso
essa é toda a minha fonte criativa, então é daí que também que eu vou beber e que traduzo isso em música e em letras. Um dos meus temas preferidos ainda não foi lançado, vem com o EP, é o 4º tema do EP. Fala um bocadinho sobre eu ter sonhado, uma coisa que me acontece muito regularmente, que é sonhar e não me lembrar daquilo que eu sonhei, o que acaba também por ser metafórico para tudo o que tu quiseres, mas é isso, ontem sonhei, mas já não me lembro. Viver Sensivelmente, um EP de Silly para ouvir em todas as plataformas digitais. O concerto de apresentação no Porto é dia 6 de janeiro, no Maus Hábitos. Diogo, o teu desafio, o grande desafio desta longa-metragem foi aquele momento da pandemia ou tiveste assim, algum desafio de produção, Não, de produção não. Há aqui algumas sequências que do ponto de vista práticas são ambiciosas, de coisas como perseguições, algumas cenas arriscadas até para os atores do ponto de vista físico, que não estão no trailer, e que essas tiveram o inerente a executá-las com segurança e, portanto, aí não é difícil, mas requer sempre um cuidado extra. Mas como rodámos antes da pandemia, não sofremos nada do ponto de vista da rodagem em relação à pandemia. Sofremos sim, foi na exibição do filme nas salas, em que aí tivemos que esperar por esta altura e esperemos sinceramente que esta seja uma altura que continua a ser delicada, mas esperemos que seja a altura melhor possível. O que é interessante é que o filme é mais pertinente agora do que antes. Isso é interessante saber. Isso é um acaso que é interessante e nós sentimos isso das antestreias que fizemos, que as conversas das pessoas, aquilo que estava a ser debatido, ia justamente no sentido da pertinência da história hoje ser muito mais do que antes da pandemia, por assim dizer. E, portanto, esperemos que as pessoas, não só porque há muita gente que defende o cinema português, mas depois não vai às salas. Isto tem que acabar. Então convida lá os nossos telespectadores. Eu convido as pessoas que gostam de bom cinema, independentemente de ser português ou não, que gostam de bom cinema, a puxar a brasa à nossa sardinha e começar a fazer das palavras ações e ir ao cinema, e convido-vos a ver este filme, O Irregular, porque foi feito para estar a par do que de melhor se faz a nível de narrativa nos dias de hoje, que nos somos presenteados HBOs, Netflix, etc. E as nossas televisões também. E, portanto, a promessa é de que se vão surpreender. Não posso dizer muito mais, mas que se vão surpreender. Um filme incrivelmente dinâmico em que tu estás até o último minuto a desbloquear o puzzle. Muito bem, muito obrigada, Diogo. Foi um prazer esta conversa. Foi meu. Obrigada. Esta semana surgiu o espetáculo Porque é Infinito, onde Vítor Hugo Pontes interroga o amor e os seus limites, partindo de uma releitura do Romeu e Julieta de Shakespeare, assinada por Joana Craveiro. Até 4 de dezembro no Teatro Nacional de São João. Quanto assim já sabe, temos encontro marcado no próximo sábado, à mesma hora, no Porto Canal, onde você é o nosso norte. Conto consigo desse lado.